Pronto. Bom, vamos dar início ao estudo, à escola. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus amado, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de infinita bondade. Pai amado, nós glorificamos, enaltecemos o Teu santo nome. Bendito és Tu que vive e reina para todo sempre, Pai. E confessamos os nossos pecados a Ti, Pai. Porque sabemos que não, da nossa imperfeição, sabemos muitas vezes do nosso caminho tortuoso, Pai. Mas se não for a Sua graça, como poderíamos, Senhor Deus, subsistir? Pai amado, muito obrigado pela Tua bondade, o Teu amor que nos conduz o tempo todo, Senhor Deus, a Tua santa presença. Pai amado, nos ensina nesta manhã, como tem feito em todas as manhãs. Nos orienta, Senhor meu Deus, toca no nosso ser, na nossa mente, cativa o nosso pensamento, a Tua obediência, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Nós estamos chegando na finalização do tema, mas eu vou lembrar novamente de que esse tema engloba tudo. Quando você fala de arrependimento, você fala do início de tudo, você fala da situação do homem diante do Senhor, de como o Senhor, por amar o homem, envia até ele, verificando o seu coração, envia até ele o auxílio do Espírito para mostrar, para convencer de que ele carece de um escape, de um livramento. Nós vimos nos estudos passados que falamos sobre as igrejas e, em geral, todas elas, as pessoas, elas se contristam o coração, elas se sentem bem. Só que nós fizemos uma pergunta: será que o arrependimento aconteceu? O arrependimento das obras mortas? Porque nós vimos biblicamente de que o arrependimento, ele produz o verdadeiro arrependimento produz automaticamente renúncia. Por quê? Você se maravilha da condição que Deus me colocou de perdão, e o seu pensamento muda, porque o arrependimento é uma mudança de pensamento. Todo mundo já conhece isso. É uma mudança que aquilo que você achava que não lhe atrapalhava a vida, agora você vê como um empecilho. E você almeja. Você tem um alvo, você tem uma proposta, não é isso que nós estudamos? Você tem uma proposta de caminho. Trilhe esse caminho. Prossegue nesse caminho. Não pare em momento nenhum, não se desvie para a esquerda nem para a direita, mas prossiga. Mas um detalhe, em especial, acima de todos os outros, nos chama a atenção. Não é falado sobre uma punição? Quando o Espírito Santo convence o homem, já vimos o que significa essa palavra convencer, é ditar ao homem como um juízo, como uma condenação, como como se diz quando o juiz dá a sentença, como uma sentença. Quando é apresentado isso para o homem, e nós vimos em outras sessões do estudo, que muitos rejeitam, é isso? O Evangelho de João, lá no começo, fala assim: a luz veio ao mundo. Todo mundo já leu isso? Está no comecinho lá do Evangelho de João. A luz veio ao mundo e o que aconteceu? E os homens o que? Amaram mais as trevas do que a luz. As pessoas passam por cima disso. Quando fala que a luz veio ao mundo, os homens talvez pedissem luz. Olha, precisamos de luz. Queremos luz. Mas quando a luz se apresentou, eles descobriram que a luz revela a condição do coração. Então o que acontece? Eu queria luz, mas não quero que influencie a minha vida, porque eu amo a minha vida também. E a palavra de Deus nos exorta numa coisa:
não podeis amar a dois senhores, não é isso que diz? Ou há de amar um e odiar outro, ou vice-versa. Não é isso? Quando a Bíblia fala que você vai odiar outro, é que não tem espaço, ou é uma coisa ou outra. Quando a Bíblia fala que a luz veio ao mundo, ela indica que foi dado ao homem a condição do arrependimento e de ser resgatado pelo Senhor. Os homens olharam assim e falaram assim: a luz não é boa. Por que a luz não é boa? Porque a palavra diz que aquele que é de Deus vem para a luz, para manifestar que a sua ação é uma ação de desejo por Deus, ou seja, as suas obras são feitas em Deus. Aquele que não vem, aquele que rejeita a luz, não vem para ela, para que as suas obras não sejam arguídas. Depois vocês acompanham lá no Evangelho de João. Ou seja, eu não quero arguição das minhas obras. Ou seja, eu não tenho arrependimento na minha vida, eu não tenho. Então, você vê, vai ter uma consequência? Porque o Espírito veio para convencer o homem do pecado? Não mostra literalmente a ira de Deus natural sobre a vida dele? Não diz que se ele não desejar alcançar o perdão, o que lhe espera quem? O que espera ele? Antes, para ir para a condenação eterna. Não, ainda é nessa terra, o que acontece conosco. Qual é o final de tudo? A morte. Então, olha só. Antes da gente entrar, esperar resolveu parar aqui na frente. Antes de falar sobre isso, nós vamos ver o seguinte: a Bíblia, quando fala sobre morte, e a palavra é thanatos, ela não ensina somente a morte da carne, mas o fim de uma existência. Olha que coisa interessante: o fim de uma existência da qual houve oportunidade de se viver uma vida plena e justa diante de Deus. A finalização dela, ou seja, o fim da respiração e a desdita, a vida contrária, a azarada no inferno. É assim que diz no original. Ou seja, não é somente morte, mortificação da carne. Por isso que a morte tinha poder sobre quem? Sobre quem que a morte tinha poder antes de Cristo? Sobre os homens, sobre todo mundo. Por quê? O que vai acontecer comigo? Como pode? Eu não tenho como me livrar dos meus pecados. Eu quero que os irmãos abram. Abre Lucas, capítulo 13, e a gente vai começar a ver as consequências. E como Jesus orientou, falando assim: olha, vocês estão enganados. Os irmãos lembram de alguma parte dos estudos passados em que nós falamos sobre religiosidade? Lembram disso? Que as pessoas se tornam religiosas. E se tornam, aos nossos olhos, até boas pessoas. Hein? Lucas 13. Essa parte da religiosidade os homens já tinham antes da luz vir ao mundo. Beth, os homens eram tão religiosos que na verdade, o que eles queriam de Deus era apenas um complemento. Ou seja, eu não quero isso, eu já sou bom. Eu quero um complemento, tipo assim, mais um adendo à minha vida. Vocês sabiam que cada etapa de santificação do sinédrio, eles amarravam um nó na franja? Já ouviram falar nisso? Chama-se filactério, já leram essa palavra na Bíblia? Então, eles amarravam, só que aquilo ali era livre. Você devia ser honesto, não é isso? Cada etapa da santificação você dava um nó. Sabe o que eles faziam? Eles davam vários nós, direto. Alargavam para dizer assim: estamos orando. A Bíblia fala que eles arrepiavam o cabelo. Já leram isso também? Quem já leu isso? Os fariseus arrepiavam o cabelo e passavam nas praças e falavam assim, para dizer que estavam em jejum constante e sofrimento. Eles faziam longas orações. Já leram isso também? Longas orações para representar só nós, é esse que está orando, é quem guia vocês. Eles não falavam. Então, a palavra de Deus, ela condena literalmente esse ato. Ou seja, eu olho para mim e já me julgo. Sou uma pessoa boa. Quando você fala isso no seu interior, você não fala abertamente assim: ninguém é bom para falar, olha, eu sou uma pessoa boa. Ninguém é bom. É subjetivo, está intrínseco no coração do homem, ele se acha justo.
E a justiça, a autojustificação do homem causa o quê? O que ela anula? O que ela anula da verdade? Se eu me autojustifico, o que parte que ela anula? O arrependimento. O arrependimento. Perfeito. O arrependimento ela anula. Por quê? Porque se o arrependimento é uma condição desfavorável, reconhecida, contristada, e realmente, assim, sem nenhuma falta da verdade para me provar, porque quando fala convencer, é trazer tão firmemente à tona os meus pecados, de ponto que eu não tenho como negar. É como diz no original, não tem como negar. Então, se eu me auto-justifico, se eu não me considero uma pessoa assim, olha, eu não sou perfeito, mas eu não sou como os demais. Não estou citando só o versículo da passagem, mas vamos ver. Essa religiosidade acaba com a vida das pessoas. E a igreja, em si, as igrejas estão cheias disso. Você quer ver um exemplo? Se você se apresenta diante de um irmão, ele vai falar assim, ei varão, você está firme nos caminhos do Senhor? Não são as coisas do Senhor, ouve? Ei varão, homem, olha só, o Senhor não nos destinou para ira, mas para a glória dele e tal. Só que tudo envolve essa terra. Tudo envolve, quer ver um exemplo? Você pega um carro novo e está escrito o que atrás do carro? Carro novinho. Qual é a frase que você mais vê? Pertence a Jesus. Pertence a Jesus uma, mas tem uma que é muito boa. A direção, Jesus. Não, tem uma frase que é muito boa. Essa você vê em quase todos quando a pessoa consegue adquirir um carro zero. Deus é fiel. Não, também tem. E por quê? Deus que me deu. Isso foi Deus que me deu. Nada. Hipocrisia. Vocês sabem o que significa idolatria? O sentido real da palavra idolatria? Idolatria é manipulação de Deus, sabia? Ou seja, o idólatra naquela época, quando ele construía, quando ele ia na floresta e pegava madeira, uma parte da madeira ele guardava, não é isso? Outra parte ele jogava na lareira, no fogo, né, para cozinhar e para se aquentar. E a outra parte ele sentava no sofá dele, lá onde ele ia descansar, e olhava assim: vou fazer um Deus. Não é isso que está lá em Isaías? Vou fazer um Deus. E faz um Deus. E se prostra diante dele. Mas presta atenção. Aquele Deus que ele fez, não foi ele que fabricou? Ele se prostrou, se prostrou. O que ele pode fazer então? Se foi ele que criou aquele Deus para ele se prostrar, ele pode fazer o quê? Ele pode criar outro, não pode? Ele pode criar um melhor. Agora esse aqui é bom, olha que coisa maravilhosa que está aqui. Essa condição religiosa, ela é estúpida, porque ela afasta você do perdão. Leiam para mim, vou pedir a Silvia para ler, do versículo 1 ao 5 direto, por favor. Nós não vamos interromper a leitura, então os irmãos acompanhem. E grifem alguma diferença que vocês virem na hora que a Silvia estiver lendo, alguma diferença. Vai falar, a minha tem uma diferença. Lucas 13, do 1 ao 5. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a terra de Siloé, a torre de Siloé, e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitavam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Olha aqui, então vamos examinar isso aí com calma. Já tinham lido esse texto? Ninguém tinha lido? Silvia tinha lido, o Alessandro, uma vez conhecia esse texto? Talvez tivesse lido, mas não lembra. Isso aí, não lembra, porque vai passando a escritura. Essas pessoas chegaram, não eram os discípulos. Não eram. A Bíblia fala que alguns se aproximaram de Jesus. Então, vamos alegorizar, vamos tentar fazer uma interpretação. E aí, Jesus, tudo bom? Está sabendo, não? Os galileus vieram sacrificar o sacrifício anual.
Pilatos matou Herodes matou todos eles e misturou o sangue deles no altar. Jesus calado. A conversa é puxada de novo. Acho que esse pessoal aí não estava lá. Eu venho falando, o pessoal não quer andar na presença de Deus, aí começa. Tá vendo aqui? Ó, olha só essa situação, claro. Há resultado no caminho errado? Sim. Existe resultado, nunca é positivo, não é isso? Nunca é. Só que quando você faz uso disso com soberba e falsa justificação na sua vida, você se coloca uma posição assim, mas comigo não é assim. Então eles provocaram Jesus e falaram assim, arrazoavam no coração e falavam assim, eu tenho para mim de que esse pessoal morreu, olha só, o mal aconteceu com eles. Esqueceram o mal, porque os homens se acostumam com o mal, sabia disso? É como se eu ver a notícia, tu viu, fulano infelizmente, foi assassinado. No final das contas, sempre vai ter um para falar assim, mas olha só, nada acontece assim à toa. Como não? O mal está livre, não está livre? Só que os infortúnios que acontecem conosco, eles são frutos de quê? Tudo que acontece conosco. Não é fruto do caminho? Alguém vai falar assim, não, já nem tudo, sim tudo. O caminho bom tem frutos ruins. O caminho que você prossegue com Deus é avisado. Vocês vão ter o quê? Tribulação, vocês vão ter perseguições, vocês vão ter tudo isso. Inclusive alguns de vocês vão morrer. Mas nenhum de vocês será esquecido. Então, porfiai, disputem, vão em frente. Apocalipse diz assim, olha, eis que Satanás está para lançar alguns de vós na prisão. Ser fiel e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Até o horário da morte eu dar-te-ei a coroa da vida. Mas não é uma intenção de que Deus diz, eu quero ver se você consegue morrer por mim. Não. É porque é tão glorioso que está esperando o que está para nós, que ainda que nós seja revelado para nós a excelência disso, ainda não se aproxima. A palavra de Deus nos diz abertamente aqui que esses homens estavam julgando os galileus. Julgando, vocês vão ver. Silvia, repete só o versículo 1 e o 2, por favor. Naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o seu sacrifício. Ou seja, foram assassinados, não é isso? É isso? Foi assassinado isso? Continua. E respondendo Jesus, disse-lhes, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Isso. Aí só vai o 3, por favor. Não. Só o 3. Vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, eu quero que alguém entenda. Por que Jesus citou essa frase? Se vocês não se arrependerem, de igual modo vocês vão sofrer. Da mesma forma. Que mesma forma é essa? Vocês podem analisar o texto. Que mesma forma? Da mesma forma que aconteceu, será que Pilatos iria entrar na sua casa? Na minha casa? Ia me matar e misturar o meu sangue com o sacrifício? É isso que Jesus está falando aí? É isso que vocês percebem? Ele fala, de igual modo perecereis. Qual era a intenção dos homens que foram avisar a notícia? Não era dar uma notícia acerca de um apontamento de que se aquilo aconteceu, aqueles homens estavam no estado de pecado maior do que de qualquer pessoa? Não era? Então Jesus cita assim, olha, o resultado do caminho de vocês vai ser o mesmo, se vocês não se arrependerem. O mesmo, então eu digo, o pai de família que não se arrepende, ou seja, vamos isolar qualquer condição que a nossa vista vê, poxa, mas ele pratica tudo isso com ele é tão bom, uma pessoa boa, sim, aos nossos olhos é tudo isso. Só que todos nós somos o que diante de Deus? Perfeitos, bons e saudáveis? Não. O que Isaías fala acerca das nossas justiças diante de Deus? Quem é que sabe? Isaías cita firmemente essa frase que todo mundo conhece. As vossas justiças para mim são como o quê? Trapo de imundícia. Trapo de imundícia. Sabe o que é, Felipe?
era o pano que colocava na ferida, que tinha que ser trocado porque ficava úmido, aquela coisa nojenta. Trapo de imundícia. Outra coisa, a Bíblia fala que Deus olhou para baixo e não viu um único justo. Mas preste atenção. Justiça é uma coisa que Deus coloca sobre você, é uma capa. Você continua sendo um homem pecador, só que o Senhor te envolve com justiça e vê você como o quê? Como justo. Como justo. Então o título que ele dá, isso chama-se justificação, ou seja, eu recebo vocês como se vocês fossem puros, vocês não são, mas como se fossem, porque o meu filho coloca essa justiça sobre vocês. Então quando Jesus cita isso para eles, ele está dizendo assim, olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem o pensamento de vocês, vão perecer da mesma forma, o caminho de vocês não é bom. Aí eu digo, voltando para o chefe de família, ele não é um homem arrependido, mas socialmente é uma pessoa boa, é uma pessoa que totalmente diferente do que a gente vê por aí, querendo ou não, é um julgamento na nossa mente. Fulano não vale nada, tem que tomar cuidado com ele, sim. Mas se Jesus fala de igual modo perecereis, esse resultado indica que posição na linha do tempo? Se fala, igual modo, eu não consigo acreditar que o chefe de família vá sofrer, preste atenção, o que uma pessoa marginalizada pode sofrer. Eu não acredito, assim, eu não consigo ver dessa forma, por causa da minha condição humana. Mas então de que Jesus está falando? De igual modo vocês vão sofrer, vão perecer. Que posição na linha do tempo que ele está falando? Pensem bem. Perecer, a palavra diz, deixar de existir. A morte. Sim, mas a morte como um resultado do caminho. Então quando ele fala assim, cara, vocês estão cuidando do quê? Que os caminhos eles são diferentes porque um recebeu justa punição por causa do seu erro? Sim, a visão de vocês é essa. Mas eu digo que se vocês não mudarem o coração diante do Pai, de igual modo vocês vão perecer. Uma certa vez, na escola dominical, eu comentei assim, você vê pessoas na família, desde criança, e elas chamam atenção pelo posicionamento delas social, são crianças estudiosas. São crianças assim que, caramba, cada ano que passa elas estão melhorando, não é isso? Todo mundo tem uma pessoa, um prodígio desse na família. Cada vez mais, olha essa menina, gera essa menina, esse menino, e vai passando os anos, e cada vez melhora, é isso? Sim. Cada vez assim, caramba, olha, sempre, olha, toda a vida, tudo bem. Eu digo que essas pessoas, quando praticam um erro, não era isso que a gente comentava, sabe? Praticam para valer pela vida toda o que não fizeram. Infelizmente, tive 2 exemplos na família. Infelizmente. Sabe por quê? Porque começa a virar uma justiça. Você começa a acreditar que aquela pessoa jamais vai fazer alguma coisa errada. Por quê? Porque olha tudo que ela fez. Mas existem pessoas que vão até o final da vida com uma condição boa? Sim, acredito. Mas isso independe. Essa condição social de transparência, de uma visão boa diante da sociedade, isso é um dever nosso. É um dever. Não é um favor para Deus. É um dever. Então, na verdade, quando Jesus fala assim, de igual modo perecereis, vocês vão sofrer o resultado do caminho de vocês. Vocês vão sofrer. Agora, Beth, olha só, nessa parte que a Silvia leu, está escrito assim, olha, cuidai vós que esses galileus foram mais o quê? No versículo 2, o que está escrito aí, na sua? Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores. É isso, olha só, usa pecadores, não usa? Agora vai para outro texto, Sandro, para o outro. Quando Jesus responde também na outra situação, que é de quê? Da torre que caiu, não é isso? O que ele fala no lugar? É a mesma palavra? Qual versículo? Não, 4. quando ele fala assim, o versículo 5, 4. é o 4. Era o mais culpado. Tá vendo? E em toda a Bíblia. Pecadores, culpados.
lembra, o que esses homens do primeiro estavam fazendo antes de morrer? O que eles estavam fazendo? Estavam sacrificando. Tinha a ver com o quê? Com arrependimento. Não. Na lei, tinha a ver com o quê? Quando você ia para o sacrifício, sim, o que significava? Com o castigo. Não. O sacrifício anual era para quê? Segundo a lei. Para a remissão de pecado. Isso, para a remissão do pecado. Lembra que Romanos fala abertamente, Hebreus também cita, que não tinha valor mais nenhum, que a pessoa só ia lá todo ano, estou cumprindo a minha parte. A lei não diz que eu tenho que cumprir, estou cumprindo a minha parte. Então isso ficou no coração. Quando esses homens morreram, esses outros homens julgaram o seguinte, com certeza o pecado deles não foi recebido, Deus não deu perdão para os pecados. Olha só, vocês lembram dos sacerdotes? Todo mundo conhece a linhagem, não é isso? Tem sacerdote, tem sumo sacerdote. Quem é que levava o pecado geral do povo diante de Deus naquela salinha chamada Santo dos Santos? Quem era? O sumo. Jesus é o nosso sumo sacerdote, não é isso? E nos dá entrada diante daquele local o tempo todo. E quando Jesus foi crucificado e falou está consumado, o véu do santuário fez o quê? Rasgou. Ou seja, não tem mais isso. Mas o sumo sacerdote, quando entrava, ele dava com cordinha amarrada nele. E com sininhos. Porque se ele entrasse de forma indigna, ele era morto na mesma hora ali dentro. Indigna. Então, primeiro, ele fazia a expiação do pecado dele. E depois entrava no Santo dos Santos. A parte anterior era do sacrifício normal. Depois ele voltava e sacrificava, era igual uma festa, todo mundo fazendo seu sacrifício. Quando esses homens foram mortos por Pilatos, com certeza esses que comentavam falaram assim, alguma coisa aconteceu. Deus não aceitou o sacrifício deles. Olha só, estava na frente deles o perdoador de pecados. Deus não aceitou, não. Ixi, Deus que me livre disso. Esses homens, olha, o que você fez com isso? O que eles fizeram? Inocentaram o mal. Reparam bem, alguém tocou no assunto, poxa, por que ele fez isso? Por que Herodes fez isso? Por que ele agiu dessa forma? Não, com certeza aí Jesus fala assim, olha, vocês que estão se achando bem mais posicionados, vão perecer da mesma forma, se não houver arrependimento no coração de vocês. Isso com relação a pecadores. Olha, tá vendo? Foram oferecer o sacrifício, mas eles eram mais pecadores. O sacrifício não valeu para eles. Olha que blasfêmia. O segundo, lê, Beth, o versículo 4, por favor. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém. Só um minutinho. Que torre? Qual é o nome da torre? Siloé. Sabe, Siloé era um local onde tinha uma fonte que as pessoas se purificavam. Não era um banho. Purificação, você fazia parte do ritual de purificação, tinha a ver com sacrifício, com tudo. E essa fonte, diz a tradição, que era guardada por uma torre, como se fosse uma cobertura. Essa torre despencou na cabeça de todos que estavam se purificando. Purificação. Lembra de uma igreja, há tempos atrás, que caiu o teto da igreja, matou um monte de gente? Não sei, alguém pode me elucidar isso aí, porque eu acho que morreu um bocado de gente, desabou, não sei se foi em São Paulo. Foi, mas foi aqui no Rio, não, né? Não, foi a Assembleia de Deus, eu acho que foi. Não, eu acho que teve até mais de uma. Deus é amor em São Paulo, não foi? Eu não lembro, eu sei que eu lembro da notícia. E morreu um bocado de gente, não é isso? Sim. É a mesmíssima coisa, é como eu falar assim, olha, o juízo de Deus pairou sobre aquela igreja. Sim, pode ser o juízo de Deus, não pode? Sim, pode ser o juízo de Deus em cima dos de... Jesus não estava negando isso. Dos que Pilatos matou. Sim, pode ser o juízo de Deus em cima dos 18, né? Quantos? 18. Que estavam se purificando. Pode. Só que Jesus não negou isso. Ele falou assim, olha, de igual modo sofrereis. De igual modo, da mesma forma. Pode falar, Beth. Eu queria entender assim, então quando acontece determinadas coisas assim, é porque Deus, no caso, não aceita, tanto naquele tempo como no de hoje? Não, ele não está dizendo que não aceita. Quem falou isso foram os homens que estavam ali, que julgaram isso. Ou seja, está vendo? Morreram
porque eram indignos diante de Deus. Não, mas Fala. que Deus matou. Não. Aqui não está dizendo que Deus matou. A torre não caiu. Caiu. Mas Ele falou que não aceitou. Não. Ele cita, olha bem, ele cita o seguinte: vocês estão julgando de que essa torre caiu e esses homens eram mais culpados do que vocês? Culpados, ou seja, há uma culpa. Jesus não está dizendo nem que era, mas também nem que não eram. Porque ele fala mais culpados, vocês julgando, eles são mais culpados. Se tivesse um nível de culpa nosso, isso não teria acontecido. É isso que eu quero chamar a atenção. Foi até bom tocar nesse assunto, eu vou passar a palavra. Quando você julga assim, olha, o meu nível de pecado não é para isso. Sabe? Poxa, o Senhor tem sido misericordioso na minha vida. Isso é autojustiça. É autojustificação. Ou seja, eu me autojustifico. Eu mesmo consigo olhar para mim e falar assim, não, a minha vida não é tal essa coisa. Por isso que as pessoas caminham, não se arrependem. Sabe por quê? Estão sempre pensando o seguinte, não, comigo vai ser diferente, o Senhor tem sido misericordioso. Porque as pessoas tendem a falar que quando aconteceu alguma desgraça, que não foi de Deus, nunca foi de Deus. Como aquele homem que entrou na igreja e matou um pastor. E como esse caso da igreja, e como outros casos que as pessoas boas morreram. As pessoas tendem a falar que não. Então, não você acabou de fazer a mesmíssima coisa em exemplo. Sim. De que pessoas boas morreram. Então eu faço separação, não faço? Visivelmente, eu consigo ver uma pessoa que é boa, não é isso? Uma pessoa que é má. Mas como é que sai isso do meu coração? Eu vou passar a palavra para você, Sandra. Como sai isso para eu ajudar uma pessoa boa? O que faz você... Não, estou relatando. Mas eu estou te dizendo. Mas nós sabemos como uma pessoa boa. Assim, boa, por exemplo, para nós, assim, nós julgamos. Nós julgamos pelos atos, Atos, como ela lida contigo, não é isso? Isso. E também pela reputação. Tá bom. Aí se você começa a exortar muito uma pessoa na igreja e falar assim, fulano, larga esse caminho. A Bíblia fala sobre isso. Larga esse caminho. E vem o resultado do caminho, não importa qual seja. Foi justo ou não foi? Não é isso? A Bíblia não fala? Há caminhos que para o homem parecem o quê? Bons. Mas o seu fim está em caminho de quê? Morte. Parecem bons. Se tá. Fala, Sandro, que eu quero passar para outro versículo. Vamos só lembrar da aprovação dos dois, do rico e de Lázaro. Os dois foram aprovados. Aí Isso. eu, olhando de fora, falo assim, tá vendo? O rico, no caso Lázaro, o mendigo está assim porque ele merece. É um julgamento meu que está de fora olhando. Eu estou julgando que ele merece. Não quer dizer que ele merece, não quer dizer que não mereceu, não quer dizer... No caso, eu só vou descobrir se for revelado a mim. Certo. Quando você julga, se cumpre. Olha, não julgais. Olha, tá vendo aquela travezinha lá, aquele ciscozinho no olho do seu irmão? Se você olhasse para si próprio, você não julgaria dessa forma, como sendo assim, ó, passou bem feito porque mereceu. Ô Sandro, na verdade, essa situação religiosa, ela é impotente para justificar o homem. Pensa bem, viver com Cristo e caminhar com Ele se transformou em dogmas e formas de agir. Então você começa a se esquecer que você está num caminho e que você deseja chegar ao reino de Deus. Você começa a exercer coisas que acabam anulando, colocando em xeque a soberania de Deus na sua vida. Exemplo, não que alguém consiga anular a soberania, mas exemplo, eu nem me preocupo mais como o Senhor está me vendo, porque eu já me acho justo. Eu acordo pela manhã e vejo o vizinho brigando com a vizinha, dando um soco na cara do outro. Com certeza eu sei, tá vendo? Se tivesse Cristo na vida deles, não estava acontecendo isso. Sim. Ou não. Entendeu? Olha bem, o nosso caminho, ele é justificado pelo Senhor, porque você se arrependeu e deseja Ele. Mas você continua sendo um pecador. E você pode sofrer os erros, o resultado dos erros do seu caminho. Só que você conviver com isso e falar assim, não, eu vou procurar não fazer isso, isso não tem nenhum poder para anular o resultado do caminho. Aí você vai perguntar, mas então como é que a pessoa vai viver? Simples. Se ela se arrependeu, há um abandono de quê? Daquilo que ela achava que era normal na vida dela e que na verdade
Era pecaminoso diante de Deus. Se eu recebo perdão, eu vivo o tempo todo como se tivesse recebido perdão naquele dia. Eu vivo o tempo todo como se aquele dia fosse o último. Mas não é uma regra, é uma coisa que acontece. Por quê? Porque a minha vida foi o quê? Houve uma renúncia natural provocada pelo Espírito de Deus. Pode falar, Beth. A pergunta que você Pode falar. Mas uma dúvida que eu tenho é assim, no seguinte: quanto a ciências arrependimento, essas coisas, a pessoa, às vezes, nosso olhar humano, você vê uma pessoa, né, que aos nossos olhos parece boa, etc. E outra nem tanto. Mas às vezes o destino final de cada um, aí você olha assim com nossa mente humana e fica pensando, será assim, que o pessoal é muito polêmico esse negócio de predestinação, mas será que aquela pessoa de repente já nasceu assim? Fulano, vamos supor, se existisse isso, fulano vai nascer, vai ser isso, vai morrer assim, o outro vai... Porque você vê às vezes pessoas que lutam e não conseguem sair de uma determinada situação, e outros que não fazem nada assim, né? Que a gente vê no dia a dia, não sei se você vê, mas eu vejo. E não acontece nada, aí você fica se perguntando, será que isso chama-se predestinação? Não continua mais não. Agora ouve. Tudo isso envolveu o quê? Até agora o que você falou envolveu o quê? Uma vida em que lugar? Pecado. Não, uma vida em que lugar? Na terra. Na terra. Lembra do rico Lázaro? Certo. Beth, pula a vida. Porque você observou a vida de Lázaro de fora. Não, você não era rico, você era um transeunte. Você observou. De que adianta você ter observado, você ter visto, se o fim você não está vendo? Lembra que quando os dois morreram, a Bíblia fala que os anjos levaram Lázaro. E o rico foi o quê? Sepultado. E lá no Hades, estando em tormentos, observou que Lázaro não estava em tormentos. Eu não quero entrar no versículo, eu quero perguntar, adianta alguma coisa? O que nós vemos, nós julgamos. Isso que você fez, é apenas um exemplo que eu estou falando, é um julgamento, mas não um julgamento assim, pecaminoso. É uma forma de você ver, mas por quê? O Senhor mesmo fala, por muitas tribulações e perseguições e coisas ruins, está lá em Atos, vocês devem passar para entrar onde? No reino de Deus. Você já falou, Sandro? Então, olha aqui. Sim, falou. Olha só, Sandro, abre para mim em Tiago, no capítulo 1, por favor. Quer dizer, todo mundo abre, eu vou pedir o Sandro para ler. Então, resumindo, não importa nada nessa vida, só o que importa é a vida eterna, né? Isso, mas alguém crê assim? Olha bem, Lázaro, a Bíblia fala que Lázaro recebeu, o rico recebeu os bens e Lázaro os males. Olha só, como fala recebeu, no original está bem claro, alguém deu. E com certeza, a Bíblia fala que nenhum homem recebe nada nessa terra se do alto não lhe for dado. Não foi isso que foi dito para Pilatos? Nenhum poder você teria sobre mim se do alto não fosse concedido para você. Nabucodonosor era um homem de Deus, por um acaso? Não era. Teve até um arrependimento depois. Mas não era. No entanto, foi dada autoridade para ele para o quê? Para oprimir, matar e afligir o povo que se dizia povo de Deus. Entendem agora? Vocês estão entendendo a relação? É uma situação de que você não tem como avaliar, poxa, por que isso está acontecendo? Por que volte bem um avião cai e mata todo mundo? Porque nós entendemos somente as coisas dessa vida. Quer ver? De que adianta você morrer com 70 anos e passar a eternidade no inferno? E o outro morreu com 15, as circunstâncias foram, de sentimento foram a mesma. 15 anos e foi para a glória do Senhor. Mas não porque eu sei, não. Ele foi, porque ele era fiel na igreja. Não. Nós não sabemos o que acontece. Por isso que a palavra diz o seguinte, essa religiosidade vai matar vocês. Essa condição de que se eu proceder bem aqui, só isso, só essa frase, eu não tenho que temer mais nada. Abre Tiago, por favor. Tiago, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 26 e 27. Lê para mim, Sandro, por favor. Peraí. Não, peraí, desculpe. Calma.
Tiago, capítulo 1, versos 26 e 27. Bom. Pode ler, Sandra. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana o seu coração. E a sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Pronto. Quem tem uma tradução diferente dessa? Porque eu sei que tem. É seu. Quê? É diferente. É diferente? Beth, é totalmente diferente? É. Lê pra gente, Beth. Lê rapidinho. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Pronto, só esse versículo. Peçam a Deus para o Senhor dar revelação para vocês. Se alguém cuida ser religioso, o que significa essa frase? Cuida. Se alguém cuida ser religioso. Ele tem certeza que é. É isso, ou seja, eu acredito que eu sou uma pessoa bem religiosa. Certo? E você acha santo? Não. Está só nessa palavra. Se alguém cuida ser religioso, observador. Busca ser religioso. Não. Se alguém não. Quando fala cuida, ou seja, eu já me julguei o seguinte: eu me considero uma pessoa religiosa. Eu me considero. Quem é que era religioso que se apresentou para Jesus? Quem lembra? Não, uma pessoa específica que chamou ele de bom mestre. O menino rico? O jovem. O jovem rico. Ele se apresentou para Jesus e disse: bom mestre. Cumpro todos os mandamentos. Não. Antes ele falou: que farei eu o quê? Para Herdar a vida eterna. Mas ele precisava da resposta. Ele só queria uma confirmação. Não é isso? Tanto ele falou assim, sabendo do coração dele, falou assim: cumpri isso, aquilo, tem observado ele. Já é. Olha que engraçado. Eu assisti hoje o desenho bíblico que eu estava assistindo. E estava passando essa história. Aí o jovem chega, cheio de coisa, né? Aí Jesus fala para ele: deixa tudo e segue-me. Aí ele abaixa a cabeça assim, fica triste. Aí Jesus fala: quão difícil é para o rico herdar o reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha. Olha, quando Tiago fala isso, se alguém cuida de ser religioso e, não é isso que está escrito? Não refreia a sua língua, vocês vão ficar assustados agora, porque isso não tem nada a ver com ficar falando besteira. Engano seu coração. Isso, você vai ter como saber o que significa não refreia a sua língua quando você leu o que está dito depois. Lê, Beth. E não refreia a sua língua antes o quê? Antes engana o seu coração. Aí. Lembra que no início falou assim: se alguém cuida ser religioso, ou seja, eu me considero uma pessoa cumpridora dos meus deveres diante de Deus. Quem falou que nós temos deveres diante de Deus? Quem falou? Joyce, qual é o seu dever diante de Deus? Tem resposta para isso. E não tem nada a ver com o que nós pensamos. Que faremos nós, Senhor, para executarmos as obras de Deus, ou seja, as ações que Deus quer, os deveres, não é isso? Qual foi a resposta, Sandra? Você demora a falar com suas próprias palavras. O jovem rico? Não. Quando chegaram para Jesus: que faremos nós para fazermos as obras de Deus? Jesus responde: tu lembra o que ele respondeu? Porque nós temos que fazer ações, nós temos que ter obrigações diante de Deus. Jesus respondeu uma coisa muito simples para eles: que creiam naquele que ele enviou. Olha só, essa é a parte mais difícil, porque oferecer para Deus sacrifícios de aparência de justiça é fácil. Lembra de Caim? Ele não ofereceu para Deus? Que se dane. Quer saber? Ele que fique com a oferta do meu irmão. Você entendeu? Por quê? Porque eu estou cumprindo a minha parte. Se ele não recebeu, o problema dele. É o coração de Caim. Agora, olha só. Se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é boa. Isso. As atitudes que ele está praticando é boa. Então o que é refrear a língua? Parar de julgar.
Na verdade, no original diz o seguinte, falar de si próprio. Não refreia a sua língua. Fala abertamente. Nós vamos ver isso. Enquanto nós estamos observando o versículo, deixa uma pessoa só, por favor, Joyce, deixa só você. Abre em Lucas 18, mas o restante permanece aí, só anota Lucas 18 e depois vocês vão acompanhar. Deixa aberto Lucas 18, para a gente fazer uma comparação. No versículo 9 ao 14. A guarda da língua é você ficar se justificando o tempo todo. Palavras como, Deus conhece o meu coração, o Senhor sabe das minhas necessidades. Olha aqui um exemplo. Quando eu falo o Senhor sabe das minhas necessidades, eu não estou dando uma dicasinha para o Senhor, caso ele se esqueça. Não parece? Porque o Senhor sabe do que eu preciso. Talvez ele ouça isso e lembre-se, é verdade, ela não está me lembrando disso. Não é assim. O cuidar-se religioso aqui é uma comparação farisaica. O que os fariseus faziam bem? Qual era a coisa que eles faziam muito bem que Jesus citou? Isso eles praticavam de forma perfeita, mas não quer dizer que fosse uma coisa boa diante de Deus, não. Mas eles, humanamente falando, eram perfeitos naquilo. Quem pode citar? Uma coisa que eles praticavam perfeita e eles conseguiam transparecer aquilo ali. Eles transpareciam. É o jejum, não? Na verdade, isso também tudo, eles transpareciam que eram os melhores homens aptos a ensinar o povo. No entanto, Jesus falou assim, olha, vocês podem até ouvir o que eles falam, podem até fazer, porque eles falavam da lei, não é isso? Mas nunca façam o que eles praticam. Porque a tendência nossa não é seguir um homem santo? Preste atenção, independente da palavra, muitas vezes nós imitamos uma pessoa que nos orienta. Sabe, Paulo fala assim, sejam, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, então está mandando imitar ele, está mandando imitar quem? Cristo, não é isso? Imita a mim como eu imito a Cristo. Deixa aí marcado, Joyce, lê o capítulo Lucas 18, do 9 ao 14, por favor. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Precisa de resposta? Não precisa? Não. Por isso que eu falo, irmãos, olha só, nunca fale, eu acho, não é bem assim, vou estudar, depois te respondo, segundo fulano, levanta na cadeira e vai embora. Porque se a palavra não prova ela mesma, de que adianta, Beth? De que adianta se eu tenho que arrumar argumentos verdadeiros, a Silvia tem que ficar olhando argumentos verdadeiros para comprovar uma coisa que não é comprovada. Repete o versículo de novo e eu quero que vocês só ouçam. Estão com a Bíblia aberta, Tiago, ainda? Então, vai, lê, Joyce. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia o peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este que desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Olha, eu digo que esse texto vai responder tudo, inclusive o que a irmã Beth perguntou. Olha só, eu pedi para ler, eu quero que vocês ouçam, depois vocês podem anotar o versículo e ver. Olha, a parábola diz a respeito de pessoas que confiavam em si mesmo, crendo que eram o quê? Justos. Crendo. Não é, isso é a mesma coisa que o convencimento? Eu tinha certeza. Não, ou seja, o que é mais fácil? Crer que eu sou justo ou crer que eu sou um pecador? Eu sou justo.
Porque eu quero, não é isso? É. Mas tecnicamente não é mais fácil, no fundo, eles não sabiam que eles eram pecadores? É. Quando fala crendo que eram justos, é o seguinte, eu já assumi tanto uma posição religiosa que eu já confio nos meus caminhos. Eu já confio. Eu quero abrir um parênteses aqui. Toda queda é precedida por que situação? Soberbo. Conhece o versículo, né, Beth? Conhece? Toda queda é precedida pela soberba. Agora vem a pergunta difícil. O que é soberba? Não em significado, em termos do versículo. Então o que é soberba? Toda queda é precedida pela soberba. É uma vaidade assim, exacerbada. Sim, pode ir mais fundo. Se eu sou taxado como soberbo, as minhas confianças não são essas, que estão ditas no versículo 1, então na verdade eu parei de confiar em quem? No Senhor. Eu abandonei o Senhor, mas Ele continua sendo meu Deus, não é isso? Não é isso? Ele não deixou de ser meu Deus. Eu apenas não confio mais nele. Olha que palavra dura. Eu confio em mim. Exemplo disso? Eu estou com uma situação difícil na minha vida. Vou fazer tal coisa. Jamais obedeceria a Deus, porque o que o Senhor manda para mim, eu não quero. Eu não quero. Houve reis de Israel que desobedeceram por confiarem em si próprios. Uns montaram empresas de navios, navios apodreceram, né, apodreceram no cais. Outro ficou doente dos pés e confiou mais nos médicos e não ao Senhor. Outro, ainda que o afligido por Deus, ainda não buscou a Deus, mas os ídolos. Vocês entenderam? Então nada disso é difícil, não. Olha só, o fariseu, ele bate no peito e fala assim: Senhor, graças te dou, que não sou como os demais pecadores e nem como quem? Peraí, então esse publicano estava em que etapa do pecado? Olha só, eu não sou como os demais. O que é demais pecadores? O que quer dizer? Todos os outros. Inclui os amigos deles, tá? Sim. Inclui os amigos. É sempre assim, Beto. Nós temos um clube, sabe? Qual é a palavra que mais sai da nossa boca? A misericórdia do Senhor é boa para as nossas vidas, não é isso? Mas na verdade nunca confiamos nela. Nunca confiamos, a gente confia no nosso braço. E o capítulo 17 de Jeremias, lá no versículo 5, fala o quê? Maldito o homem que confia no homem, mas não é outro homem, é nele próprio. Ou seja, maldito o homem Geber, ou seja, o homem criado, o homem natural, que confia no homem Adão. O que lembra isso? Adão, no hebraico é Adam. Quem lembra isso? Não, Adam. Adão, não é isso? Que confia como Adão, que literalmente é o pai, é o originador do pecado, a desobediência. Um homem que não consegue suprir a necessidade da humanidade, apenas a corrompeu. Voltem lá para Tiago, por favor. Lê o versículo para mim, Roberto, o 27, por favor. O capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Olha, só um minutinho só, desculpa interromper. A religião pura e imaculada, nós sabemos que não existe isso. Olha bem, não existe essa dogma, a religião, senão ela entraria, né? Senão, olha, eu tenho como receber vocês de forma religiosa. Tiago sendo irônico, a religião pura, porque ele falou, se alguém cuida, ser o quê? Religioso. Religioso é cumpridor dos deveres diante de Deus, ou seja, observador da graça. Não, da lei. Da lei? Observador da lei? Observador da lei, eu tenho observado, a lei para mim é melhor, sabe por quê? Porque a lei é só eu observar, só que eu que acho que eu observo a lei. Na verdade, ela me condena o tempo todo. Então, o versículo de novo. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta. 2 pontos. Agora, Silvia, lê depois do ponto. Você, lê. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Primeira parte, não é isso? É difícil fazer isso? É difícil fazer isso? Não.
Quantas pessoas fazem isso? Um monte de gente faz isso. Então ele não citou a parte religiosa? Citou. Guardem isso, por favor. Isso aí, tem gente que pratica além disso. Além disso. Eu não estou julgando. Não estou julgando, não. Estou dizendo, pratica isso. Filma, tira selfie. Só para postar, viu como é que eu estou alguns irmãos na minha época falavam trombetar. Fulano está trombetando, está tocando trombeta para mostrar. Então, tudo bem. E o restante, Silvia? E guardar-se da corrupção do mundo. Como? Essa é a parte. A religiosidade você pode praticar, mas ela tem que vir junta com o quê? Com Guardar-se incontaminado é apenas um versículo que fala, uma tradução que fala isso. Os outros falam guardar-se da corrupção do mundo. A sua fala guardar-se incontaminado, é isso então? Guardar-se da corrupção do mundo. Não. Quem tem incontaminado? É que não contaminado. Hã? Tem não contaminado. A minha diz, e guardar-se, aqui ó, tá vendo? E guardar-se. Saiu desse. Aqui, tá aqui. Tiago 1:27. Tá aqui. Aqui. E guardar-se incontaminado da corrupção do mundo. Incontaminado. Alguém consegue isso? Só existe um jeito de Deus te ver dessa forma. Como se você fosse incontaminado. De que jeito? Por meio de quê? Do sangue de Cristo. Arrependimento, que leva ao perdão dos pecados, que leva à garantia de que será recebido no céu de acordo com o teu caminho, se guardarmos firmemente o primeiro propósito, não é isso que nós estudamos? Não é isso? Não foi isso que nós estudamos? E o quê? Que vai nos conduzir pelo caminho. O que vai fazer com que permaneçamos no caminho? Que vem de Deus. Que é tão falado. A fé. Sim, a fé. Mas misturada com o quê? A fé não misturada com arrependimento. A fé, mas vindo de Deus de que forma? Que é tão falado. Todo mundo fala. Eu estou debaixo de quê? Graça. Graça. Ou seja, o Senhor te conduz o tempo todo. E quanto mais você se deteriora no caminho pelas agruras desse mundo, Ele fala para você assim, prossegue. É tudo que eu desejo na tua vida. Prossegue. Vai terminar esse caminho. Vai acabar. Abram em... Por Como favor. você não falou. Hã? Como guardar-se incontaminado da corrupção? Não, isso não tem Se a como pessoa guardar. se a Não tem pessoa como. Guarda ele. Convivendo num mundo totalmente contaminado. Mas então, isso que eu estou dizendo, foi uma ironia de Tiago. Por quê? Ele falou assim, quer ser religioso? Ok. Faz esses deveres todos que você está fazendo. Lembra que ele falou, aquele que cuida ser religioso e engana a si mesmo? E eu quero ver você se guardar incontaminado. Só o sangue de Cristo, a graça que nos faz caminhar, o lavar regenerador é que faz com que nos apresentemos assim diante de Deus. Então precisa ser religioso para isso? Não tem. Não tem mérito diante de Deus. Nós nos apresentamos pecadores. Que são o que diante de Deus? Perdoados. Perdoados. O seu pecado eu não me lembro mais. Abra por favor, deixa a Bíblia aberta. Lucas de novo. Lucas 19. Versículo. Vou falar já. Lê, Silvio, o versículo 43. Está aberto aí, Joyce? Tá. 43. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão. Perdão, lê o 42, por favor. Se tu conhecesses também, ao menos neste dia,
o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Prestem bem atenção nisso, ele está falando de Jerusalém. Isso simboliza o quê? Uma pessoa dali, daquele local. Não é isso? Não é só a cidade, mas as pessoas. Então, pessoal, mas isso está o quê? O que está aí que falou aí? Presta atenção nessa parte. Está encoberto aos teus olhos. Isso, vai, continua. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. Para. O que isso é que nós falamos do início? De igual modo perecereis, não é o resultado do caminho? Os inimigos virão e farão de tudo com vocês. Então Deus faz isso? Faz, está aí escrito. Mas devido ao quê? Um resultado que poderia ser anulado. Anulado, porque você já nasce e caminha nesse mundo com relação ao pecado. As consequências estarão sempre à sua frente. O que acontece, Felipe, Joyce, que são mais novos, é que o Senhor tem poder para falar assim, não acontecerá isso com você, por causa do seu arrependimento. Aí o outro versículo citou aqui, que esse é o que completa. E te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Entendeu, Sandra? Vocês não observaram quando Deus deu condições de arrependimento para vocês. Lembra de Romanos? Ou consideras tu, homem tolo, que não é o amor de Deus que te conduz ao arrependimento? Rejeitou a visitação. Foi visitado Jerusalém, no entanto não se arrependeram. Então olha só o que está vindo para vocês, porque vocês não souberam o dia da tua visitação. Quando fala dia da visitação, o dia que o Senhor encontra você, Beth, Alessandra, Miguel, encontra e fala assim, olha, arrependa-se. Arrependa-se. Lá no capítulo que nós estávamos lendo, o início, lá da Torre de Siloé, mais adiante tem uma parábola da figueira. Lembra que um homem tinha uma vinha? Eu vou comentar porque está logo do lado da folha. Ele tinha uma vinha. E nesse terreno da vinha, tinha uma figueira plantada. Já tinha 3 anos que ele ia lá todo ano para visitar a vinha, procurava figos na figueira e não encontrava. Jesus estava comparando para ele, se não arrependerem. Ele falou assim, olha, falou para o viticultor, corta essa árvore aqui, está ocupando a terra à toa, está sugando nutrientes da terra à toa, ela não gera fruto. O viticultor, que literalmente representa Jesus, outras palavras falam isso, eu sou o viticultor, ele fala assim, não faz isso agora não, deixa que eu vou escavar do lado, vou ao fundo, vou jogar adubo, não é isso que diz? E se no ano que vem ela não tiver com fruto, corta. Mas o que tem de diferença de antes? Havia sido feito isso? Ela não estava inteira a árvore? Não estava? Não estava sugando, não estava ocupando a terra? Sim. Mas na verdade, Deus sempre dá uma chance. O problema é que essa frase, no ano que vem, se não tiver dado fruto, pode cortar. Nós nunca sabemos, no dia da visitação, que era o último. Nós não sabemos isso. Então nós brincamos com o Senhor o tempo todo. Nós temos o desejo de arrependimento, mas não prosseguimos com ele. Sabe por quê? Porque nós nos esquecemos no nosso dia a dia. Nós sofremos a noite toda. E de manhã, a primeira mensagem de celular, não estou brincando não. Já tira. O sol brilhando, olha que dia lindo. Já esqueci que eu passei uma noite de tormento. Com culpa. Que eu passei uma noite que o Senhor tem misericórdia de mim. De agora em diante vai ser diferente. Não vai ser não. Para encerrar, irmãos. Lucas 21. Está tudo próximo. 21.
E essa parte eu faço questão de falar, estamos dentro do horário, porque começamos mais tarde também. 21, vamos ler do 25 em diante, por favor. Pedir a Joyce para ler. Então haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Todo mundo já conhece isso, não sabe? Já leram isso. Já mal começa a ler, já se lembra. Está aberto aí, Silvia? Vai, lê, Joyce. Então haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a aflição das nações, em perplexibilidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Para, só um segundinho. Tá ouvindo o que ele está falando? Toda a segurança de vocês ruiu, hein? Agora, qualquer coisinha que você ouvir vai ser só desgraça, não é isso? Pandemia, terremoto, a iminência de uma guerra nuclear, tudo isso. Aí os homens começam o quê? A tremer. Continua. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Continua. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quem tem o Sandro, a tradução do Sandro é diferente? Nessa parte? Tem aquela palavrinha especial? Então lê, só nessa parte, a Jorge vai continuar depois. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai. Isso. E levantai a cabeça, porque a vossa redenção... Exultai no grego, Beth que gosta de anotar tudo, Silvia, é assim, eu andei o tempo todo encurvado. Sabe, o peso, o pecado do mundo, tudo, a insatisfação, enquanto as pessoas vivem felizes, eu vivo infeliz, tipo Ló em Sodoma e Gomorra, sabe? Então, quando essas coisas começam a acontecer, quem é que vai inverter a situação? Quem é que vai gemer de terror? Não são os que estavam felizes e seguros, aparentemente? E o que vai acontecer comigo? De opressão, por causa da maldade desse mundo, a Bíblia vai falar que a minha cabeça vai fazer o quê? Se erguer, levantar. Se erguer. Exultar, endireita a tua coluna. Porque o quê? Porque a vossa redenção se aproxima. Redenção. Lembra do caminho, Beth? Nós estamos aprendendo o tempo todo. Sossegai, Beth. Sossegai, Joyce. Sossegai, Silvia. Está próxima a vossa redenção. Vai ser tirada daí. Continua, Joyce. E disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem brotado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Então para. Está perto. Está perto. É. O que isso lembra? Também estudado aqui. Para conseguir isso, lembrar, é isso? Saber, aqui diz saber que o reino de Deus está perto. Ou seja, não é um sinal? Para isso você tem que estar o quê? Estudamos no estudo passado. Sóbrios. Vocês vão ver, olha, é maravilhoso isso, deviam ler isso o dia inteiro. Essa instrução de Jesus. Continua, Joyce. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pronto, agora entra essa parte principal que eu falei para vocês. Lê, para um pouquinho, Beth, está aberta aí? Lê para mim somente o 34. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Tá falando de quem aí, Sandro? De quem que ele está falando? De nós. Não, para quem que ele está falando aí, desculpe? E olhai por vós mesmos. Para quem estava ouvindo ele, principalmente? Os discípulos. Os discípulos? Olhai por vós mesmos, Silvia, para que aquele dia não vos surpreenda, Jerônimo, o tempo todo. Não é sobriedade? Não é você considerar todos os dias como se fosse o último? Não é isso? Ou tem uma época? Eu não sei, então eu vou passar. Não deve ser agora, não. Se fechou. Continua, Beth, por favor. Não, tá bem. Não. O 35, que a gente termina. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Então é verdade, virá como um laço. O teu chefe, que é sorridente, Felipe, digo isso porque
você comenta como é que é a situação, que são confiantes, sabe, vão tremer. Não é que era verdade, mas aqueles que se seguraram no braço do Senhor vão estar seguros, não livres de qualquer situação adversa, mas seguros, porque redenção é retirada, é resgate, é colocar numa outra posição a qual ninguém pode tirar. Termina, Beth, o 36, que é a oração final. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vamos encerrar? Olha, quer ver? Caminho, não é isso? Terrores, perseguições e coisas ruins no caminho, não é isso? Não é isso que diz? Não é isso que nós vivemos? Eu quero comprovar. Porque muitas pessoas podem assistir o estudo, ou ver, ou ouvir, e falar assim, não é bem assim não. Olha o que a Escritura está dizendo. Para que vocês sejam encontrados como o quê? Pessoas o quê? Dignas. Então existe uma diferença merecedora. Joyce, fostes fiel. Com mais tribulação que você tivesse, mãe Elizabeth, você permaneceu. Com as suas fraquezas falavam para você assim, pare, Elizabeth, porque já não adianta mais. Você permaneceu. Silvia, foram tantas coisas horríveis na tua vida, mas você foi até o fim, totalmente dilacerada, destruída. Então eu digo para vocês, olha, para que sejais havidos por dignos de evitar o quê? Todas essas coisas que vão acontecer, evitar. Olha só, então tem um escape, porque se essas coisas vierem 100% sobre vocês, nem os escolhidos, não é isso que a palavra diz? Sobreviveriam. E estar o quê? Em pé. Diante de quem? Essa posição em pé somos nós, consideramos, somos religiosos, vamos dizer assim, estou de pé na presença de Deus. Quem é que vai me ver de pé? O Senhor. Isso aí. É aquele que está de pé, por isso que Alguma coisa, houve contradição em alguma coisa do início ao fim aqui? Não. Segundo a palavra, ela mesma, não precisa de eu explicar nada, ela mesma orientou vocês. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, bendito é o teu santo nome. Glorificado é o teu santo nome, Pai. Louvamos a Ti, Senhor Deus amado, porque ocultaste tudo isso que nós aprendemos hoje dos sábios, Pai. Eles não têm condições de entender isso. E revelaste a nós pequenos. Por isso, Senhor Deus, rendemos-te graça, honra e glória. Tributamos a Ti, Pai Santo, a Tua majestade, todo louvor e adoração. Porque sabemos, Senhor meu Deus, de que tens cuidado da vida dos teus santos. Senhor, que o meu coração, o coração dos meus irmãos estejam contristados o tempo todo. Senhor meu Deus, retira a falsa alegria da nossa vida, a falsa confiança, Pai Santo, e coloca somente a confiança que procede do teu trono para nós, para voltar para Ti. Senhor Deus amado, nos guia pelo caminho, nos conduz, Senhor meu Deus, ao alvo da excelência do teu reino, Pai. E não nos deixe cair em tentação, Pai, porque somos falhos. Mas, como a tua oração principal diz, livra-nos da ação do mal. Muito obrigado, Pai Santo, por mais esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, vamos cantar uns louvores? 2 louvorezinhos. Qual que é o primeiro? Essa letra pode ser vista aí, já que vocês estão sempre no celular. Qual que é o primeiro? O primeiro é a melhor coisa do mundo é amar. Eu não sei o nome da música. Dá pra tocar, hein, Joyce, o Sandro? Na segunda tem que ser panderola. Na segunda com panderola? É, a segunda panderola foi. É a primeira que é esse mesmo. Já viu? Deixa eu ver aqui. Parou de vez agora, Felipe. Usa de cima. Quer que eu toque? Mas Papai, você sentou? Vou ficar de casa.
A melhor coisa do mundo é amar, é amar, é amar. A melhor coisa do mundo é louvar a Deus. É verdade? E sentir a presença do Espírito Santo, o poder de Deus neste lugar. Deixa queimar uma lágrima no rosto, deixa queimar e envolver o seu corpo, deixa o Espírito Santo te tocar, te tocar, te tocar. Deixa rolar uma lágrima no rosto, deixa queimar e envolver o seu corpo, deixa o Espírito Santo te tocar. A melhor coisa do mundo é amar, é amar, é amar. A melhor coisa do mundo é louvar a Deus. Sentir a presença do Espírito Santo, o poder de Deus neste lugar. Deixa rolar uma lágrima no rosto, deixa queimar e envolver o seu corpo, deixa o Espírito Santo te tocar, te tocar, te tocar. Deixa rolar uma lágrima no rosto, deixa queimar e envolver o seu corpo, deixa o Espírito Santo te tocar, deixa rolar uma lágrima no rosto, deixa queimar e envolver o seu corpo, deixa o Espírito Santo te tocar, te tocar, te tocar. Deixa rolar uma lágrima no rosto, deixa queimar e envolver o seu corpo, deixa o Espírito Santo te tocar. E a segunda música fala do coração também. Diz assim, ó. A flor murcha e cai, mas o amor permanece dentro de nós. Sincero carinho, não deixa sozinho o coração. Ou não amar, amar não são palavras traiçoeiras, alegria, mas o Senhor